Vamos iniciar o projeto de Vale Rancho no Android Studio. Então, o primeiro passo, File, New Project. Vou chamar Vale Rancho Emerge. Vou escolher, deixar nessa pasta aqui mesmo, Android Studio, Vale Rancho. No caso, eu coloco o domínio da minha empresa, macxpc.com.br, mas podia ser pmerge, rj.gov. Isso aqui é para ser único, todas as classes que ele fizer. Próximo. Aqui eu vou escolher a versão. Como é um aplicativo que eu quero que rode em todos os Androids, eu geralmente uso a 6, tá? Vou tentar fazer na 4, que aí todos irão funcionar. Próximo. Aqui seria o layout. Eu vou escolher um básico em branco, esse aqui, ó. Próximo. Que é o nome da primeira, tá? Geralmente a primeira se chama main active. Vou trocar, vou chamar de login active. E pronto. Vou dar uma pausa aqui. Ele está montando o projeto. Temos que aguardar. Aqui está tudo ok. Terminou de montar o projeto. O projeto está pronto. Essa parte aqui do resource, layout, onde fica as telas. Olha que ainda está processando, tem que esperar um bocadinho. Vou terminar de brincar aqui. Pronto. Aqui no RES, drawable são os ícones. Nos values fica algumas constantes. E aqui no layout ficam as telas. Já a parte de programação seria aqui no Java. Na primeira opção, então eu tenho aqui a parte da programação em si. Então o primeiro passo vai ser feita a tela Active Login. Tá aqui, ó. Vamos dar um zoom. Isso aqui não precisa ficar aparecendo. Pronto. Então ele começa com Hello World. Então aqui eu pegaria e botar a tela de fundo, de imagem, os botões, os campos de edit e tudo que eu vou arrastando jogando aqui, ó. Eu quero um texto, plano texto. Ele vai posicionando para mim de acordo com o que eu quero. Na programação, nós podemos ter diversos dispositivos diferenciados, tá? Então a tela ela pode mudar de acordo com a polegada de um dispositivo para outro. Então nós temos essa opção de alto alinhamento. Eu quero que vá para o topo, eu quero que alinhe para a esquerda, eu quero que alinhe para a direita. Nesse canto aqui eu digo o que eu quero, tá? Máximo de conteúdo, ou seja, vai pegar de um espaço até o outro, ocupar a tela toda, tá bom? Já esse wrap, ele praticamente fica no tamanho que eu quero, se centraliza, tá? Eu vou executar dos dois tipos. Então eu posso botar, por exemplo, vamos supor que aqui fosse login, né? Então eu botaria aqui, ó. Vamos ver as propriedades. Deixa eu baixar aqui, ó. Está ocupando muito espaço. Aí, pronto. Então vamos lá. Vamos supor que esse campo aqui seja para o usuário. Então eu vou chamar de
ET, ou edit, ou ET, como preferir, usuário. Se eu não for usar para nada, ele não precisa ter id, tá? Então, o que eu quero que tenha nele? Nada. E ele tem um campo chamado hint, que se não aparecer aqui nas propriedades, a gente pode colocar diretamente lá no manualmente, que aqui é o design, né? Aqui é o texto, ó. Então, ó, aquele campo que eu coloquei lá está nesse formato aqui, ó, definido aqui. O id é o usuário, tamanho, margens, tá? Qual é o tipo de entrada deles, tá? Então aqui eu posso já botar um hint, ó. Android hint vai ser igual usuário. Estou incluindo isso aqui manualmente, tá? Para executar, eu gosto de rodar diretamente no telefone. Então a gente pega aquele cabo USB, encaixa no celular. Logicamente é um USB de dados, né? Se já tiver instalado o drive, quando você mandar executar aqui, ó, na relação irá aparecer o virtuais e o próprio cabo. Ele, por algum motivo aqui, está dizendo que não detectou. Vamos ver o que está acontecendo. Vou desconectar e conectar de novo. Ele teria que detectar. Ó, agora já detectou, tá vendo? Meu celular está aqui, ó. Então, se eu mandar executar, tudo já vai estar executando diretamente no meu celular. Nós temos também as opções de emulação. Por exemplo, quero que execute nesse emulador aqui, eu dou OK. Aí ele vai abrir emulador. Aí tem questão de aceleração de hardware, que você tem que ir na placa para poder executar, senão dá erro. Então eu não tenho paciência para esses emuladores, que além do mais fica lento, tá? Não gosto. Eu prefiro executar diretamente no celular. Ele está tentando compilar, como é a primeira vez que ele compila, ele vai demorar aqui. Eu poderia vir aqui e dar o stop, ó, mas ele não está me dando a opção de stop. Pronto, agora deu. Então vamos novamente. Aqui eu executo de forma normal, e esse aqui, ó, eu executo com debug. O que é debug? Ele dá aquelas paradas que a gente aqui no código, ó, a gente pode criar paradas. Então quando chegar desse trecho aqui, ele para. Eu tenho como ver o conteúdo das variáveis. Isso é muito útil quando a gente está programando, tá? Vamos voltar para a parte do design. Então eu poderia ir arrastando as opções que tem: data, número, botões, imagem, etc. E ele vai montando isso aqui para mim, sabendo que toda vez que eu for precisar utilizar o conteúdo de qualquer coisa, manipular qualquer coisa da área gráfica na parte de programação, essa parte aqui, né, de programação, a parte gráfica, ela tem que ter um id. Tem que ter um id aqui em cima, tá? Então, eu vou abrir um projeto que eu já fiz, tá? Deixa eu ver qual foi o último que eu fiz. Que já tem o login. O último app que eu fiz para o senhor foi qual mesmo? Deixa eu abrir o projeto aqui. Vale de rancho que eu estou fazendo agora.
Processo PMerge, isso mesmo, processo PMerge. Ok. Aí ele pergunta se eu quero sobrepor esse projeto ou abrir uma nova janela. Eu quero nova janela. Então aqui eu já possuo um projeto, tá? Ele está abrindo aqui, ó. Tem que demorar um pouco. Minha máquina não tá essas coisas e é lento mesmo. Deixa ele terminar de indexar aqui. Não tá abrindo. Deu algum erro. Emulador, erro. Vou tentar abrir de novo. Falem. Processo. Open. Processo PMerge. Okay. Vou fechar e vou abrir de novo. Close Project. Pronto, tentar de novo. Falem. Processo PMerge. Nova tela. Pronto, agora ele abriu. Não, por que eu não estou conseguindo abrir o processo PMerge? Estranho. Deixa eu mudar a tela. Deixa eu abrir o transporte só para ver. Nova janela. O transporte é muito grande. Tem muito recurso. Tá, abriu. Agora eu vou tentar abrir o processo PMerge. File. Tudo demora. Vou dar um pause aqui. Ah, foi, peraí. Deixa eu abrir o processo PMerge agora. File, open. Ah, não é isso que eu quero. Eu quero abrir o processo. File. Processo PMerge. Vamos ver aqui. Nova. Nessa janela. Vamos lá. Aí tá fazendo alguma coisa errada. Eu vou dar uma pausa no vídeo. E vou ver o que tá vendo aqui. Vou abrir o arquivo e continuo. Bom, eu fechei o Visual Studio e abri novamente. E agora ele aceitou eu abrir o Vale de Rancho, como a gente está fazendo, né? E abrir uma outra instância que foi o processo PMerge. Aqui no processo PMerge, eu já tinha feito uma tela de login. Deixa ele abrir. Vou dar uma pausa assim que ele abriu. Só a título de orientação, é normal, às vezes quando a gente abre um Android, ele pegar e fazer um update de algumas coisas, ele vai demorar uns 2 minutos para atualizar alguma biblioteca que eu preciso, porque é tudo online. Então é normal ele fazer esses updates, tá? Eu vou dar pausa enquanto ele faz o... Bom, após fechar o Android e abrir novamente, deve ter algum bug, ele aceitou eu abrir a tela do processo PMerge. Como pode ver aqui, ó, eu já botei uma imagem, alinhei acima, esquerda, direita, botei o usuário, prendi nela, botei um campo password, prendi nela, botei 2 botõezinhos aqui, ó, todos têm ID, ó.
Se eu vou usar para alguma coisa, entende? Ó, essa de cima é a imagem VL. Esse aqui se chama usuário. Esse aqui é ter senha. Esse botão FL login. E esse botão FL sair. Ó, já que eu tenho isso aqui pronto, como é que eu faço para copiar essa tela, já que eu tenho desenhada, desse projeto para o outro? É simples, eu venho aqui no texto, aqui é o início, eu venho daqui, ó, onde eu começo a botar a primeira opção, só para enfatizar, isso aqui é a caixa, tá? É o container, ó, container. O nome dele, pertence a quem e tal. Aqui para baixo que me interessa. Muitas vezes as ordens que os objetos estão aqui não quer dizer a ordem que está lá na tela. Tá vendo? Estou começando por um botão que é o sair. Depois vem a imagem que tem o símbolo da PMerge. Depois vem o campo do usuário. Depois vem da senha. Até aqui. Que aqui embaixo, esse barra aqui, ó. É porque eu estou fechando o container. Dou um Ctrl C. Vem no projeto que eu acabei de criar. Vou na parte texto. Isso aqui não me interessa. Vou apagar. Só me interessa o que tem aqui dentro do container. Dou um Ctrl V. Pronto. Se eu der um design, ele deveria aparecer aqui. Por que que não está aparecendo algumas coisas? São as imagens. Então, se eu vier aqui no outro layout, tá? Drawable. Aqui são todos os ícones que eu coloquei, tá? Você dá um Ctrl C, clica aqui, dá Ctrl V, pronto, o ícone já está pronto para você usar. Então eu vou copiar todos esses JPG aqui, ó. Dou um Ctrl C. Vou no meu outro projeto. Dentro de Drawables. E aqui eu dou um Ctrl V. Pronto. Já estão todos aqui, ó. Esse aqui ele não achou. Vamos ver por que ele não achou, né? Teste. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Primeiro fruit. Vamos ver aqui, ó. Drawable retorno. Tá vendo? É a imagem que teria que aparecer aqui. Ele não está aceitando abrir, tá vendo? Por que ele não está aceitando abrir? Que aqui em cima eu tenho que fazer uma referência à biblioteca. Então ele ainda não sabe o que é um drawable. Se eu quiser, eu tenho duas formas de colocar essa informação, tá? Aqui, ó, float botão, é isso aí. Se eu arrastar um float botão para cá, aí eu quero que esse float botão seja o login pessoa. Aí ele vai perguntar se você quer adicionar essa biblioteca. Eu dou OK. Ele vai adicionar, a gente espera um pouquinho. Por que eu tive que fazer esse recurso? Preste atenção. Isso é muito importante em projetos de Android. O processo PMerge eu fiz para a versão 6.0 em diante. Então ele se refere a algumas bibliotecas. O Vale de Rancho eu fiz da versão 4.0 em diante. Então ele não tinha ainda importado esse componente que é o Float Action Button para a versão 4.0. Então ao copiar e colar, ele não sabia o que era. Ao pegar esse objeto e arrastar para a tela, eu forço com que ele importe. Então a partir do momento que ele importou e agora ele sabe que é um float button, aparecem os outros.
eu vou excluir, que eu não preciso. Então minha tela já está toda pronta. Se eu for aqui na parte de teste, ó, você vai ver que não tem nenhuma parte vermelha, tá? Ele abriu o esquema, ele abriu tudo que eu precisava. Tudo direitinho aqui. E se a gente for no Manifest do Android, nós vamos poder verificar que existe uma Active chamado Login e que ele vai iniciar nessa Active. Por enquanto só tem ela, mas se não tivesse essa opção aqui de iniciar, ele daria erro, tá? Conforme eu vou adicionando automaticamente as Active, ele vai colocando aqui para mim. Mas se algum dia der algum erro quando você tentar chamar alguma Active, é porque ela não está no Manifest. Aí a gente olha. Lembra que eu falei do pacote? Aqui, ó, BR com Mac XPC Vale de Rancho. Ele bota ao contrário, de acordo com o domínio que a gente referenciou. Bom, a tela já está aqui. Agora, o que eu vou fazer quando eu carregar essa tela? Aí entra a parte do Java. Toda vez que eu chamo o Active Login, ele está dizendo aqui que ela pertence a Login Active, está observando? Toda vez que esse XML com esse layout for chamado, ele vai se associar ao Login Active. Diz que pertence a ele. Então, se eu chegar aqui do programação Java do Login Active, o que ele está falando? Ó, você chega, carrega o login, cria e vai diretamente para o layout Active Login. R é um padrão, todo layout fica dentro da classe R. Como ele layout, fica dentro da classe layout. E aqui está o XML que eu criei lá, que é o meu desenho. Então, aqui que eu começo a parte de programação, passo a passo. Vamos dar uma olhada no exemplo que eu já tenho do processo. Então, aqui no Java, BR processo. Aqui no caso eu chamei de main, tá? Por isso que lá eu botei login para ficar já didática. Então vamos lá. Quando eu crio, tá aqui, ó. Até lá tem só issozinho aqui, ó. Primeiro passo, se eu quero manipular o conteúdo daquelas caixas que eu fiz no layout lá de desenho, eu tenho que referenciar ela aqui, ó. Por exemplo, essa linha aqui quer dizer o quê? Que eu estou indo lá no botão sair e estou apontando ele, que ele é um float action botão, para essa variável aqui FL sair. Como eu posso querer utilizar essa variável em outros locais, eu defini ela aqui no campo global. Se eu a definisse aqui dentro, eu só poderia usar ela dentro dessa função create. Quando eu crio lá fora, eu posso usar em qualquer local da minha programação, em diversas funções que estiver dentro no caso aqui, o main active. Então eu vou dar uma cópia primeiro das variáveis globais, aqui, ó, e vou defini-las aqui, ó. Pau. Ele já importou, você viu que ficou vermelho, mas ele já automaticamente aqui, ó, importou as classes que ele precisava, tá? Vamos lá. Então, olha, eu tenho um botão flutuante sair, eu tenho um botão login, eu tenho um campo texto usuário, eu tenho um campo texto senha, e eu tenho umas variáveis string onde eu vou guardar RG, senha e o MAC address. Tá? No caso aqui, eu não vou chamar mais de MAC address, eu vou chamar de IP. Que o senhor na gravação lá, em vez de MAC address, o senhor grava IP, né? Manter o padrão que o senhor fez. Muito bem. E como é que eu defino isso? Eu defino justamente aqui, ó, nessa parte aqui. Então, assim que eu entrar, ele vai criar essas variáveis globais.
Como ele está construindo, ele vai entrar no create e ele já vai definir que aquele botão sair vai ser controlado por esse variável FL sair, o botão login vai ser controlado por essa variável FL login, o usuário vai ter usuário, senha. Se eu pegar e definir alguma coisa que não existe, dá erro. E se eu tentar criar essa variável, usar alguma variável dessa aqui sem direcionar ela para a parte gráfica, né, para o componente da parte gráfica, também dá erro. Então o primeiro ponto é isso aí. Todos os itens da parte minha gráfica está atribuído aqui. A imagem eu não precisei fazer nada com ela, mas se eu quisesse trocar aquele escudo da PMerge, eu poderia também redefini-lo aqui, tá? Bom. Feito isso, agora qual vai ser a primeira opção? Nós vamos ter que fazer o listing. O que é o listing? O listing é como se ele ficasse escutando. Vou ficar escutando até que alguém clique no botão login. Assim que alguém clicar no botão login, eu vou fazer alguma coisa. Isso aqui é receita de bolo, tá? É esse padrão aqui mesmo. É a variável, o listing e o que eu quero fazer dentro dela. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Assim que eu vou ficar ouvindo o botão login. Se alguém clicar no botão login, aí eu vou fazer isso aqui. O que é exatamente isso aqui? Eu defini que a variável usuário está apontada para aquela caixinha lá gráfica lá onde eu vou digitar usuário. Então eu simplesmente estou dizendo aqui que o RG, que é uma string que eu defini aqui em cima, vai fazer o que? Vai pegar o conteúdo da variável usuário. Eu vou pegar o texto que foi feito lá. Vou transformar ele para string e vou tirar os espaços. A mesma coisa eu faço com a variável senha. Eu pego a variável que está apontada para a caixinha lá onde digita a senha, pego o conteúdo do texto, transformo em caractere e tiro o espaço. Aí eu vou ver se o cara realmente digitou alguma coisa, né? Pelo menos 2 caracteres lá no campo RG. E digitou pelo menos 2 caracteres no campo senha. Aí eu vou criar um método assíncrono chamado login sistema e vou executá-lo. Caso não seja isso, eu vou poder dizer essa mensagem aqui, ó. Informe o RG a senha. Muito bem. Por que está vermelho? O nome da minha classe é login active. Como eu importei lá do outro, veio como main active. Aqui não existe main active. Então eu boto login active. Pronto. Ele não vai ficar mais vermelho, porque login active existe aqui. Agora, essa função que eu estou querendo chamar, logar sistema e task executar, ainda não existe. Eu vou criá-la, por isso que ela está em vermelho, tá? Daqui a pouco a gente faz isso. Agora vamos para outra opção. Que é o botão sair. Tá aqui. Cortei. Você vai observar que teve uma diferença aqui de override para esse aqui, ó. Esse aqui ele não fez esses conteúdos, tá? Mas é porque, na verdade, tem, ó. Aqui ele só mantém escondido, tá? Mas como a versão aqui é 4.0, ele não esconde, ele mostra na tela. Então aqui é a mesma coisa, eu vou ficar observando o botão sair. Se alguém clicar no botão sair, pronto, finish, acaba, zerou, parou o programa. Bom, agora nós vamos para essa parte do login. Essa parte é um pouco complexa. Eu vou colocar aqui aos poucos para ir explicando ao senhor.
receitinha de bolo, tá? Então vamos lá. Conforme eu copio, ele já vai importando automaticamente. Então agora aqui, ó, não tá mais vermelho porque existe a função login, tá aqui embaixo. Como ela é um modo assíncrono, aqui ó, assíncrono, ó. Toda vez que a gente vai acessar banco de dados via web, alguma coisa, tem que ser modo assíncrono. Por isso que a gente cria um task, tá? Receita de bolo. Então vamos lá. Aqui eu estou definindo uma janelinha que vai ficar rodando na tela enquanto eu faço alguma coisa. Eu erro porque não existe main aqui, existe login. Então tá aqui, ó. Eu vou criar um diálogo de progresso de barra, tá? Que está ligada a esse minha classe aqui, ó, login active. Aí eu vou criar um objeto de conexão chamado com, vou iniciar ela, vou criar um campo parâmetro, beleza. Isso aqui tudo é variável global, tá? Pode ser acessado em qualquer setor da minha função login sistema. Bom, assim que executa, ele vai abrir o construtor. Então, assim que eu abro o construtor, o que ele pega? Ele pega um ponteiro para minha tela gráfica lá, ó, get application contexto, e cria um ponteiro chamado context. Toda vez que eu quiser mexer alguma coisa na tela, eu crio esse context, é padrão. Aí eu vou pegar e vou definir uma conexão. Isso aqui são os métodos que eu vou passar por push lá para minha URL lá da internet. Lá está esperando que eu vou mandar um post chamado transporte login, que vai fazer alguma coisa, um post chamado RG, um post chamado senha, um post chamado MAC address e um post chamado função verificar. Isso vai ser tratado lá na internet e vai me devolver alguma coisa. Esse campo aqui, TMAC address, eu troquei para IP. Lembra? Já que o senhor não vai usar MAC address, vai usar IP. Então vamos botar aqui. Eu vou mandar o conteúdo do meu IP. Para quê? Vai ficar arquivado aí. Muito bem. Então isso aqui eu vou chamar no post. E aqui eu vou executar uma pré-execução. Enquanto eu estou tentando fazer a pré-execução, lembra aquele progress bar que eu coloquei lá? Ele vai aparecer assim, verificando o login e vai mostrar ele na tela. Bom, aí ele realmente vai começar a executar o que eu quero. Tem que ser através de trycast, toda conexão de internet tem que ser através de trycast. Isso aqui é uma receitinha de bolo, tá? Eu vou ir para um determinado endereço. Esse determinado endereço, como eu vou utilizá-lo em todos os meus projetos, em diversos locais, eu criei uma bibliotecazinha com essa informação. Então eu vou lá copiar a biblioteca. Vamos achá-la. Biblioteca, tá aqui, ó. Eu copio, ó, tá vendo aqui, biblioteca? Vamos ver qual é o conteúdo dessa biblioteca. Aqui, ó. Eu criei uma função chamada bibliotecas, tá vendo? Com diversas opções. Eu vou copiar tudo. E vou criar aqui uma classe chamada biblioteca. Ok? Então vamos lá. Nova classe biblioteca. Deixa eu só ver se é biblioteca ou bibliotecas. Bibliotecas, ok. Criei. E aqui eu vou jogar tudo que eu fiz lá. Bom, tudo aqui. Conforme a gente for usando, tá? Eu vou explicando. Essa função aqui obtém GPS, eu não preciso aqui.
Deixa eu ver o que saiu errado aqui. Classe, biblioteca, nome, papapá. BGPS eu não vou usar aqui. Com certeza está dando vermelho, porque essa versão é 4.0 e aquele método de obter GPS é da versão 6. Então já eliminei. Você pode observar que toda vez que tiver um erro, ela fica vermelha, tá? Ó. Não está vermelho, mas aqui no login tem algum erro. Vamos ver qual que é o erro lá. Ele fica vermelho aqui na tela, ó, onde é o erro. Mas vamos descendo devagarzinho. Então vamos lá. Eu vou fazer uma conexão com o endereço da web server. Que endereço é esse? Vamos pesquisar ele lá. Tá aqui em cima logo. Cadê a biblioteca? Tá aqui a biblioteca. Vamos pesquisar esse endereço quanto é URL. Tá aqui, ó. Então aqui eu já criei variáveis estáticas para eu poder usar onde eu quiser. Ó. O endereço que eu quero é http transporte.max.com, que é onde está o meu web service, tá ok? Aí eu boto a barrinha, digo o tempo de conexão, já forneci qual é o meu endereço. Deixa eu baixar para a gente ir lá para onde estava. Aqui, ó. Então tá aqui, ó. Lá naquele endereço eu vou acessar esse app server aqui, ó. E ele vai fazer o tratamento da minha verificação de login, tá ok? A diferença é que antes eu mandava para o MAC address e agora eu mando o IP. Ok? E eu não quero mais transporte login, eu vou chamar de Vale Rancho Login. Pronto. Essa parte aqui toda eu vou fazer em C#, tá? O senhor poderia fazer em PHP. Importante é saber que ele recebe por post e devolve para o JSON. Então vamos lá, ele vai verificar o login. E aqui vai ser a API Vale Rancho. Eu vou fazê-las ainda, tá? Pronto. Não precisa nem chamar de Vale Rancho Login, que vai ter diversas opções. Eu vou chamar Vale Rancho. Pronto. Aí a função que eu vou querer vai ser... Vou chamar Vale Rancho PMerge. Bota Vale Rancho para o senhor não achar que tem que ter o mesmo nome do projeto. Vamos lá. Então eu vou fazer a conexão, vou chamar esse web service. Aí aqui é só para verificar se ele realmente conecta, se não dá erro. Aí vai ficar verificando que o arquivo que devolveu e pronto. No caso dele devolver, se foi 200 deu ok, qualquer coisa diferente da erro ele vai dizer que deu erro. Aí eu vou mandar isso aí e esse resultado ele vai ser jogado para essa variável result. Muito bem. Bom, depois que ele foi lá, conectou, passou os parâmetros lá no web service, fez o tratamento e devolveu um retorno, esse retorno vai ser processado aqui, ó, on push result. Ele vem como uma string. Como eu sei que o formato é em JSON, eu já pego essa string, converto ele para JSON, tá? Faço uma varredura. Ó, esse negócio de versão aqui não precisa, que eu não estou usando versão, nem está usando aqui. Inicio o RG como nada e vou fazer uma varredura no meu JSON e verificar se ele está retornando o RG. O que acontece? Quando lá na web service eu faço a verificação, eu devolvo os campos todos do cadastro da pessoa, tá? Então vai ter que devolver RG. Se devolver RG, funcionou. Se não devolveu, não funcionou. Então aqui eu vejo, ó, RG é diferente de nada?
Então funcionou. Aqui eu desativo aquele telinha que ficava rodando dizendo que estava verificando login, né? Aí eu vou ver aqui, ó. Realmente ele me devolveu, o login funcionou. Então eu vou abrir uma outra janela. Essa janela estaria aqui definida. Como eu não tenho main, aqui é login, login active. E eu vou chamar a nova janela que eu quero, tá? No caso eu vou chamar de, sei lá, mês vale rancho. Pronto. Aí eu vou criar ela. E pronto. Acabou. Só isso. Podia também dar um else aqui, ó. Se funcionou, eu faço isso, né? Se não funcionou, o que eu faço? Eu vou dar uma mensagem dizendo que o login falhou. Quer ver? Ó. Aqui, ó. Login inválido. Login active. Pronto. Eu tenho que passar um contexto. Lembra que eu falei que a gente tem um contexto toda vez que quer mexer alguma coisa na parte gráfica? Então eu posso defini-lo, ou posso dizer simplesmente, ó, o contexto é dessa tela mesmo. Aqui, ó, login válido. Então isso aqui, chefe, é uma receita de bolo, tá? Não tem o que mudar. Eu vou fazer uma recapitulação. Crio as variáveis globais, aponto elas para os objetos da tela. Os botões eu fico observando, assim que eu clicar neles, eu executo alguma função e pronto. A parte mais complexa aqui é a parte do assíncrono da web, que eu tenho que pegar, dizer os posts que eu quero, dizer aonde eu quero conectar. E quando ele me devolver esse conteúdo, eu quebro ele em JSON, verifico o conteúdo, quebro ele em JSON, verifico o conteúdo de acordo com o meu web service. No caso, esse web service ele devolve as fichas, a ficha inteira do cadastro de quem eu estou querendo. Se ele tiver em branco, é que não achou. Se tiver com algum conteúdo, é que achou. Aí se achou, eu continuo o meu programa. Vou para a parte onde eu vou cadastrar os vales de rancho. Se não, simplesmente digo que não funcionou. Tá? Aqui está em vermelho, porque eu ainda não fiz mês vale rancho. Então vou criá-lo. Vamos ver como é que a gente cria. Botão direito, New. Eu quero criar uma Active. Ela vai ser em branco. E eu vou chamar ela, como eu disse aqui, ó, mês vale rancho. Para seguir um padrão. A outra eu chamei login active, então eu vou chamar mês vale rancho activity. Coloca se quiser, tá? Só estou seguindo o padrão. Finish. Criou. Tá criando. Pá. Só esperar um pouquinho. Pronto. Aqui ainda tem um erro. Qual o erro? Aqui no login eu chamei mês vale rancho, mas faltou dizer active, né? Tá aqui, ó. Já completo para mim. Pronto.
Agora só pode observar que não tem nada mais em vermelho. O código está todo funcionando. Se eu executar, ele vai funcionar. Pode dar algum bug, travar, mas erro de sintaxe não tem, tá? Então essa primeira aula de login tá pronta. Dá uma olhada aí, vê se tem alguma dúvida e me faz contato aí, tá bom? Pra gente prosseguir com as outras.